boa tarde. Uma excelente semana a todos. E hoje começaremos nosso conteúdo na disciplina de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem em casa, né? Então vocês irão abrir na página 280, estudaremos 280, 281 e 282. Com o mesmo conteúdo que iniciamos na aula passada, com o uso do dicionário e busca de palavras, então significado de palavras e sentidos que ela tem em relação àquilo que nós vamos escrever, né? Uma frase, um texto. Então isso que nós estudaremos a partir de hoje. Então, lá no comecinho da página 280 vai ser escrito assim, ó, uso do dicionário. Busca de palavras. 1. Leia o texto e, a seguir, responda as questões. Deixa o professor aumentar aqui um pouquinho. Então, nós vamos ler o texto agora, né? A onça. Isso sucedeu na Amazônia. Um homem chamado Tadeu andava pela mata, quando de repente deu com uma árvore tão grossa de 4 homens de mãos dadas não abarcavam, e o pau era oco no meio, formava uma espécie de poço, a começar do encontro dos gatos, lá em cima. Mas havia uma fenda que dava para espiar lá dentro, e Tadeu viu, no fundo do oco do pau, o ninho de uma onça de 2 filhotes, brincando e rosnando. Como a onça não estava tão na toca, tinha saído para caçar comida. Tadeu resolveu apanhar os gatinhos e os levar para criar. Subiu pelo pau até a abertura e foi descendo pelo oco, agarrando no cipó. No meio do caminho, o cipó rebentou e ele caiu em cheio na cova da onça. E aí foi aquela agonia. O oco por dentro era liso, sem falha, e mais que ele tentasse se agarrar e saltar, era impossível. Acabou se sentando no chão, entre as 2 oncinhas, sem saber o que fazer, com vontade de cair no choro. E pior que a onça voltou, apareceu na fenda, farejou o estranho e veio ver o que acontecia com os filhotes. De um salto, a fera subiu no pau e veio baixando pela abertura das costas, primeiro o rabo, se agarrando com as unhas para escorregar. De repente, Tadeu teve uma ideia. Quando o rabo da onça chegou ao seu alcance, agarrou-se nele e deu um berro com toda a força no peito. Onça! Assombrada com o berro e sentiu-se presa, a onça armou um pulo para cima. E com ela subiu Tadeu, só lhe saltando o rabo quando tocou os pés no chão. A onça subiu no mato, como por isso. O homem se benzeu, saindo correndo como desesperado e nem sabe como conseguiu chegar no terreno de casa. Então, texto de Raquel de Queiroz, Xerimbabo, de 2002. Então, vamos ver as questões que nós teremos que analisar para responder. Agora na página 281. A palavra por isso quer dizer faísca elétrica. Poderia estar localizada entre quais palavras guias em uma palavra no dicionário? Não se esqueça de que você deve observar a ordem alfabética. Então, a professora tem aqui o dicionário em casa, Aurélio, né? E aqui embaixo, aqui em cima, aqui, ó, tem as palavras guia. O que vocês irão analisar aí? A questão da ordem alfabética. Então, a palavra corisco fica entre quais duplas aqui
de palavras. Então ela fica entre corcunda e coriza, coragem e cordão, cilada e combate. Então vocês irão analisar essa questão aqui, ó. C e o O, né? Essa daqui já não tem, já não pertence, ó. Cilada, tá com C e não tá. Essa vocês vão riscar porque não faz parte. Essa deve ser uma dessas duas alternativas aqui, ó. Ri. Então aqui é o R também, ó. E o ri. O I agora, a questão do I. Da quarta letrinha que nós iremos ver. Então, o I, ele é depois, ele vem depois do A ou vem depois do U, na questão da ordem alfabética, né? E ele é entre o coriza ou cordão, no caso aqui. Então, vocês irão analisar uma dessas duas questões aqui, que é a resposta correta, tá? É a questão de ordem alfabética. Presta atenção. B. Entre quais palavras abaixo poderia encaixar o termo fenda? Pinte a primeira palavra e circule a segunda para mostrar. Então, vocês irão pintar qual é a primeira e circular a segunda. A segunda. É igual a letra A, só que agora um pouquinho diferente, né? Questão de quadradinhos aí. C. Faça o mesmo com a palavra cipó. Entre quais palavras a seguir ela poderia estar? Pinte a primeira e circule a segunda. Então, mesmo sentido, vocês vão pintar a primeira e vão circular a segunda. 2. Localize em um dicionário a palavra abacar. Então, vamos ver. Aqui a professora separou aqui a palavrinha. Abarcar. Então, aqui no meu dicionário está na página 80. Vocês podem utilizar também a questão do dicionário online. A professora vai deixar embaixo nos posts. É um link do dicionário online, bem utilizado. Mas quem tiver o dicionário mesmo pode utilizar. Bom, até melhor. A. Quais são as palavras guias da palavra em que ela está localizada? Então, no caso de vocês, se for um dicionário mesmo, né, o livro, no meu caso aqui, ela vai estar entre abastança e abastar. No meu caso. No caso de vocês, vocês vão ter que olhar o dicionário e quem for fazer atividade online aí, vai ficar, vocês irão ver a palavra que vem antes e a palavra que vem depois da pesquisa. Eu vou mostrar certinho para vocês. Então, professora, até eu fiz a pesquisa para vocês no site dicionário online e eu não consegui encontrar a palavrinha guia. Então, no caso, a pessoa que o aluno que for fazer essa atividade online, fica mais complicadinho para fazer essa palavra guia, o que vem antes e o que pode vir depois. Vocês podem colocar essa palavrinha que a professora colocou aqui, quem for fazer, né? Online. Então, no caso aqui, o meu abarcar fica entre abastança e abastar. No meu caso, tá? Vocês podem, quem for fazer online, estiver assistindo o vídeo, pode anotar essas palavrinhas que eu falei. B. Leia o verbete e responda. A que classe de palavras pertence o termo abacar? Então, no caso aqui do Aurélio, abacar, ele é um substantivo. Então, no caso aqui, ele é um substantivo, quando eu coloco ele, ó, substantivo masculino, abarcamento, e um adjetivo em abarcante. Só que ele seria, na realidade, abarcar, ele é um verbo. Então, a classe gramatical dele é um verbo. Então, vocês podem anotar aí para mim. Verbo, tá? C. Qual dos significados do verbete pode substituir
substituir essa palavra no texto. Então, no caso, vocês podem colocar os sinônimos da palavra. Então, no caso aqui, os sinônimos alcançar, atingir, abranger, são sinônimos da palavra abarcar, tá? Então, a professora abriu um site que eu uso bastante, que é Dicionário Online de Português. Aí vocês podem digitar aqui a palavra que vocês estão querendo, né? No caso é abarcar, já está aberto, mas eu vou pesquisar novamente. Abarcar e irá abrir o significado da palavra. Então aqui, ó, verbo transitivo direto. Então, no caso, vocês não aprenderam sobre isso, então vocês vão colocar que ele é o clássico gramatical, o verbo abarcar, né? Então aqui seriam todos os significados da palavra. No caso, ó, aqui o significado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significados diferentes conforme o texto ou aquilo que eu quero escrever. Sinônimos de abarcar. Então, no caso aqui, seria esse daqui que a gente nós queremos analisar agora, né? Abarcar é o contrário de e o sinônimo de. Então, o sinônimo que nós queremos envolver, compreender, dominar, cercar, monopolizar, abranger, abraçar e avistar. Então, seriam os significados da palavra abarcar. Certo? No dicionário online. Agora na página 282. Leia o trecho do texto. E pior que a onça voltou, apareceu na fenda, farejou o estranho e veio ver o que acontecia com os filhotes. Então, a palavra em negrito que nós estudaremos. Farejou agora. A palavra farejou é um verbo. Por que um verbo? Lembra lá no quarto ano que vocês viram a questão do verbo? Uma iniciação no estudo, né? O verbo, ele transmite o quê? Nesse contexto, ele vai ser uma ação. Porque o verbo, ele é uma ação, algo que eu estou fazendo, né? A questão de movimento na frase. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos relembrar como transformar uma forma verbal para poder encontrá-la no dicionário. Passe a forma verbal farejou para o infinitivo. Então, a questão do infinitivo sempre vai terminar o verbo com ar, ir e or, ou or, né? No caso. Então, vocês irão, por exemplo, farejar, que seria a questão do verbo no infinitivo. Então, vocês podem escrever aqui, ó, farejar. Escolha entre os significados encontrados no dicionário para a forma verbal, o mais adequado ao sentido do texto. Então, vocês irão pesquisar aí para a professora e reescrever a frase no texto. Aqui, ó. Em seguida, reescreva a frase fazendo as alterações necessárias. Então, vamos voltar lá. No caso, vocês terão que substituir a palavra farejou por farejar e adaptar a frase conforme essa substituição do verbo no infinitivo. Então, aqui, ó, por exemplo, tá? Vocês podem fazer dessa forma ou tentar de outra maneira também. É pior que a onça voltou, apareceu na fenda. Ao farejar o estranho, veio ver o que acontecia com os filhotes. Então, pode ser assim, é uma opção, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchauzinho.